O episódio 4 de Blood of My Blood armou o cenário para um dos eventos mais tradicionais da cultura escocesa. E digo mais, tem tudo para botar fogo nas histórias de Henry e Julia, os pais de Claire, e também dos pais de Jamie, Ellen Mackenzie e Brian Fraser. Enquanto Henry Beauchamp tenta manter a compostura fora das trincheiras que continuam dentro dele. Julia, sozinha em Leathers, arma um pequeno teatro de sobrevivência com urtiga e sangue frio. Ellen Mackenzie, por sua vez, encara irmãos e finanças como quem administra um cerco. Tudo caminhando para a noite em que Beltane, inevitavelmente, reunirá o que a política separa. Esse quarto episódio de Blood of My Blood começa a decolar sem se ancorar tanto nos flashbacks. É como se a história parasse de brincar nas bordas e partisse direto ao coração da nova trama. Blood of My Blood começa a mostrar como o trauma molda comportamentos, como a lógica dos clãs se altera quando o cofre aperta e como a origem do nome Claire ganha sentido íntimo que nunca imaginávamos. A primeira chave vem de Londres, num quarto pequeno depois de mais uma noite ruim devido aos pesadelos do pós-guerra que atormentam Henry. Recém-casado, admite que há algo nele que vive na escuridão. Julia segura a mão dele e propõe um norte. Deixe que eu e este bebê sejamos sua luz-guia. E então eles decidem chamar sua filha ainda não nascida de Claire, porque em francês significa claro e brilhante, e um lembrete para Henry da luz que sua família reflete nele. Enquanto isso, na Escócia, Julia precisa sair de Leathers por um motivo convincente. Ela esfrega a urtiga na pele até criar uma irritação que qualquer um reconhece. Simon Fraser vê, pede que ela procure um apotecário em Bewley e manda acompanhamento. Brian se oferece para conduzir, e Julia ganha o que queria desde o começo, estrada aberta. O que parece um truque pequeno vira chance de respirar e de encontrar aliados. No caminho, Brian percebe que a marca na pele não é doença, mas em vez de expor Julia, ele opta por oferecer um acordo a ela. Ele precisa mandar mensagem para Ellen, presa em Leó. Julia precisa de ajuda para procurar Henry em Inverness. Os dois combinam. Ela atravessa a rotina de Leó como criada perdida, leva recado, e ele fica de olho na cidade atrás de sinais do marido dela. É uma parceria simples que move duas histórias ao mesmo tempo. Já em Leó, o castelo dos Mackenzie está em modo de cerco doméstico. Avisa Ellen que ela irá a Beltane como prometida de Malcolm Grant. O motivo não é romântico nem moral. As contas do pai estão arruinadas, o clã tem pouco tempo antes de vender prataria, e os Grant têm dinheiro e memória longa para vinganças. Colum ainda propõe que Ellen sirva de olhos dentro do castelo dos Grant. Ellen responde de forma surpreendente. Quem casa muda de lealdade, e se ela for vendida aos Grant, deverá ser leal à sua nova família. Depois, ela mantém as aparências de que está de acordo com o casamento arranjado, faz até uma lista de convidados, mas a gente já suspeita que na cabeça dela um plano já está em andamento. Quando Julia entra em Leó pela cozinha, ela se depara com a realidade de outro castelo do século XVIII, em uma atmosfera muito diferente daquela masmorra onde ela foi aprisionada por Lord Lovat. A Sra. Fitzmed é forasteira, mas nós já sabemos que aquele ar durão é uma fachada, e logo ela se compadece da situação de Julia, deixando ela passar a noite ali. Julia logo encontra Ellen e as duas acertam o essencial. Ellen sai para ver Brian naquela noite, com Julia segurando a retaguarda. O encontro é rápido e direto. Eles confirmam que a vontade de não casar com Malcolm continua. Marcam Beltane como ponto de reencontro. Quando Dougal tenta arrastar a irmã de volta, Ellen não dá o gosto. Fica claro que dali em diante não existe volta ao normal. De volta a Leathers, Simon chama Julia. Ela respira e toma a decisão que a mantém viva. Coloca a mão dele na própria barriga e diz que carrega algo precioso. Ele acredita ser o pai. O tratamento muda no ato. Comida certa, proteção, menos exposição. Davina, que conhece a casa, percebe a conta que não fecha. Guarda o estranhamento. A mentira resolve o hoje e planta a dúvida de amanhã. É a margem que Julia precisava. Do outro lado, Henry saiu como cobrador enviado pelos Grant para recolher as rendas dos inquilinos. Essa era a tradição na Escócia do século XVIII, onde ainda se vivia em um sistema feudal com um calendário específico para acerto. Aluguel, taxas e dívidas se pagam ali, às vezes com moeda, às vezes com gado ou móveis.
Como eram trimestrais, esses dias eram chamados de quarter days. Só que, além de mandar Henry fazer a cobrança, Isaac manda apertar e cobrar mais um shilling por família. Aí vem a cena. O primeiro arrendatário desafia Henry e a reação dele cresce pelo trauma da guerra. Em um segundo, a trincheira volta inteira na cabeça de Henry, enquanto ele golpeia com violência o rosto do escocês. Aí, o medalhão de Henry cai na lama. A mão dele caça o metal como quem busca ar. Fica claro, a guerra ainda está acesa dentro dele. Com esse tipo de reação, a série mostra algo real que aconteceu a muitos soldados na Primeira Guerra Mundial. Um distúrbio que na época foi chamado de shell shock. Na tradução literal, seria algo como choque de bombardeio. Os médicos inicialmente acreditavam que os sintomas resultavam de uma lesão física no sistema nervoso, mas ficou claro que homens não expostos diretamente a disparos de artilharia também sofriam. Hoje, a gente sabe que se trata de transtorno de estresse pós-traumático. Um dos efeitos da exposição a disparos de artilharia e caracterizado por ansiedade severa e outros distúrbios psicológicos, frequentemente acompanhados de sintomas somáticos como batimentos cardíacos acelerados e tiques nervosos. É difícil determinar com exatidão os números de casos relatados, já que o próprio exército britânico depois resolveu banir o termo para que não fosse visto como fraqueza. Então dá para imaginar que não havia cuidado, nem linguagem, nem paciência para isso. Henry carrega essa bomba silenciosa num tempo que não sabe o que fazer com ela. Algumas estimativas sugerem que mais de 80 mil homens do exército britânico sofreram com a doença durante a Primeira Guerra Mundial. Mas voltando à cobrança dos arrendatários, Henry bola uma saída de mestre para não ter que impor à força a cobrança do shilling extra. Ele inventa uma espécie de loteria para quem espontaneamente pagar mais do que o valor combinado, e o prêmio a ser sorteado é ficar 1 ano sem pagar o aluguel. Archibald debocha, mas o resultado foi um saco de moedas mais pesado do que Isaac esperava. E quem disse que o Laird gostou disso? Não só não gostou, como deu um aviso direto a Henry. Nas Highlands, se manda pela força, não pelo agrado, e é melhor que na próxima vez Henry faça exatamente como ele mandar. Archibald se mostra super disponível para dar um fim no inglês. Olhando para a frente, Beltane é a outra peça que o episódio prepara com calma. Não como enfeite, mas como noite de decisão. É quando a aldeia reacende o fogo, passa o gado entre as chamas para proteção, renova promessas. A lenda das fadas que prendem casais numa dança longa funciona porque a comunidade toda aceita o jogo. No conjunto, o episódio funciona porque dá trabalho às 3 pontas. Henry tenta se manter inteiro e, quando não consegue, acha uma forma de ainda ser útil sem perder o que acredita. Julia usa a leitura que tem do lugar e das pessoas para ganhar tempo e segurança, sem posar de mártir. Ellen veste o que precisa vestir para atravessar a porta certa. E a política dos Mackenzie sai do discurso e vira prato na mesa. Conta atrasada, corredor vigiado. No entorno, Archibald observa. Ele não é enfeite de cena. É o olhar que mede quando um chefe precisa de alguém que faça o que ele não quer sujar as mãos fazendo. Para quem viu Outlander, é prenúncio. Para quem está chegando agora, basta saber que esse homem sempre parece perto demais. Mais um ponto que a série acerta é em usar a superstição como ferramenta. Julia não vira bruxa. Ela usa aquilo em que os outros acreditam para abrir espaço. É parecido com o que Claire viveu lá atrás. Alguém que entende de ervas vira alvo fácil de rótulo. O roteiro trata isso com naturalidade, sem discurso, porque a vida no castelo já dá conta do recado. Agora, vamos às promessas que o capítulo deixou de pé. Julia conseguiu proteção em Leathers, mas Davina notou a falha. Ellen aceitou ir a Beltane como prometida, só que já marcou o encontro que pode desfazer esse acordo. Colum fez a conta fria. Isaac mostrou que prefere governar com medo. Henry mexeu com dinheiro e com gente. Está tudo armado para dar certo e para dar errado ao mesmo tempo. É o normal por aqui quando a fogueira acende. O saldo final é claro. O futuro dos Fraser se constrói com um soldado que tenta lembrar quem é, com 2 mulheres que dobram regra sem perder a mão e com uma Escócia que não perdoa de estação. O que esperamos para o 5º episódio é uma Beltane pronta para incendiar esses 2 universos, com Julia possivelmente encontrando Henry e Ellen, deixando a família Mackenzie para trás. Será? Para você que chegou até aqui,
vou deixar uma seleção de vídeos interessantes sobre essa série. Confere os links da descrição e fica o convite. Aqui no canal, toda semana tem análise de Blood of My Blood. Então já se inscreve e se prepare, porque no próximo vídeo vamos mergulhar no 5º episódio trazendo todas as conexões da série com a história dos festivais de Beltane. Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e já manda para aquela pessoa que você conhece e que ama séries históricas como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!